Você está na página de Crivelli Advogados do Facebook. Eu sou Erickson Crivelli e nós temos hoje mais um episódio, mais um capítulo do Crivelli Convida. Nós temos aqui conosco no estúdio Clemente Ganslúcio, que é diretor técnico do DIEESE, e nós vamos discutir com ele a crise dos sindicatos no Brasil. Clemente é sociólogo de formação, trabalha há 35 anos no DIEESE e é diretor técnico há 15 anos. É uma longa trajetória, né? Exato. Clemente. Seja bem-vindo. Então, gostaria que você falasse um pouco qual é esse cenário que estão vivendo os sindicatos hoje e qual a tua visão sobre isso, enfim. Bom, Crivelli, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Esse tema é muito importante porque há uma transformação muito grande no mundo do trabalho, uma transformação não só no Brasil, mas no mundo do trabalho como um todo. As empresas fazem um processo de reorganização patrimonial na estrutura do sistema produtivo, a propriedade das empresas está mudando e esses novos donos das grandes empresas, que são na verdade os acionistas, aqueles que detêm a riqueza financeira no mundo, passam a propor e a demandar dessas empresas uma nova lógica organizativa. Isso faz com que as empresas se transformem e essa transformação tem um impacto severo sobre o mundo do trabalho. Há uma segunda ordem de mudanças que são mudanças tecnológicas. As transformações tecnológicas que a gente conhece até a terceira revolução industrial, que é fundamentalmente a máquina substituindo a força de trabalho humano, era a troca do braço do trabalhador pelo braço mecânico que ia colocar a solda no lugar certo. A quarta revolução industrial que passa a predominar no presente é uma revolução no qual a tecnologia que a indústria desenvolve e expande para estar ocupando todas as atividades, potencialmente todas as atividades do trabalho, não mais só na indústria, substituindo força de trabalho, mas é uma tecnologia, uma máquina que simultaneamente acumula informação, processa informação, uma máquina que aprende a pensar como a mente humana e uma máquina que aprende rapidamente a tomar decisões. Isso faz com que essas máquinas possam ocupar o espaço gradativamente, de maneira expansiva, sobre todas as formas de trabalho potencialmente. A tal ponto que as projeções que indicam uma visão de futuro de uma década falam rapidamente em 30%, 40%, 50%, 70% dos postos de trabalho, potencialmente postos de trabalho que podem ser transformados em postos ocupados por máquinas. Isso tem um impacto radical sobre a estrutura do mercado de trabalho e as empresas que mudam de propriedade veem na tecnologia uma oportunidade de mudança no sistema produtivo, para aumentar a rentabilidade, o lucro, o resultado e assim por diante. A combinação dessas duas iniciativas confere sobre o mundo do trabalho uma mudança radical. Há uma terceira mudança, que é uma mudança estrutural do ponto de vista do sistema produtivo, no qual gradativamente a indústria perde participação no emprego com a expansão dos serviços. E as tecnologias presentes, elas geram a oportunidade de transformar todas as atividades humanas em atividades econômicas. E, portanto, a expansão dos postos de serviço ganham uma gama de possibilidades que eram até então inimagináveis. Então, os postos de serviço na economia, chamada economia de serviços, ganha uma presença predominante nas ocupações. Hoje, mais de 2/3 das ocupações já são ocupações de postos de trabalho no setor de serviços e, ao mesmo tempo, esses postos de trabalho não mais vinculados a uma unidade produtiva, ou um local produtivo, ou um local de trabalho fixo, mas trabalhadores que passam a ter ocupações que estão diretamente vinculadas a um aplicativo, a um empregador que ele não conhece, a uma relação que esse aplicativo faz entre quem contrata um serviço, quem pede uma pizza, quem produz a pizza e quem entrega. Esse entregador de pizza media quem pediu e quem produz a pizza, sem que ele seja, entre aspas, funcionário ou empregado de ninguém.
Isso se multiplica e, portanto, as possibilidades de ocupação se multiplicam na chamada uberização do trabalho para uma série de atividades, até as atividades humanas corriqueiras. Achar um namorado, uma namorada, passou a ser uma atividade econômica cujo aplicativo tem mais eficiência do que o encontro entre as pessoas. Isso promove uma transformação estrutural da sociabilidade. Pesquisas entre jovens já dizem que os jovens não sabem mais achar um namorado ou uma namorada que não seja por meio do aplicativo. Tal é a incidência que essa tecnologia faz sobre a forma como as pessoas se transformam em pessoas humanas ao longo da vida. Isso tudo afeta a vida sindical de maneira radical. O sindicato, acostumado a organizar os trabalhadores numa base produtiva industrial, no qual o emprego industrial predominava, no qual as pessoas vinham para o mundo do trabalho imaginando uma carreira ao longo da vida, né? Um metalúrgico seria metalúrgico durante a vida, porque assim o foi seu pai, seu avô, e ele também seria um metalúrgico durante a vida. Isso tudo está em transformação. Em média, se diz hoje que um jovem que está chegando no mercado de trabalho vai ter 5 profissões ao longo da vida. Não são 5 empregos, 5 profissões. Ele vai mudar de profissão ao longo da vida 5 vezes, em média. Isso é radicalmente diferente de alguém que chegava no mundo do trabalho dizendo: eu vou ter uma profissão, vou ser bancário, né? E vou me aposentar bancário. Agora ele é bancário por um tempo, e um tempo cada vez mais breve. Muitas vezes tendo várias ocupações ao longo desta profissão muito curta dele. Isso tudo confere para os sindicatos uma tarefa e uma responsabilidade de repensar radicalmente o que é a organização dos trabalhadores para que eles produzam a sua proteção. Produzam capacidade para distribuir, disputar o resultado do seu trabalho, né? A produção econômica que eles fazem é distribuída, em parte, por aquilo que o sindicato consegue regular em termos de relações de trabalho. E ele tem que imaginar agora como que ele vai gerar condições para fazer essa disputa quando a relação de trabalho não é mais exatamente a mesma, em algumas condições radicalmente diferentes de tudo que ele existia, que ele conhece. De outro lado, quando existe o empregador, esse empregador não necessariamente mais quer o sindicato para regular as relações de trabalho. Ou no qual o empregador, quando consegue expulsar ou retirar o sindicato, a empresa dele ganha em termos de valorização acionária, por exemplo. Num mercado e numa situação econômica no qual a empresa produz um bem, um serviço, e quanto mais ela produzir, ela tem uma melhor rentabilidade. Mas é negócio também dessa nova ordem econômica vender e comprar empresas, que são negócios mais rentáveis do que o produto que a empresa faz. Um menino, uma menina que faz atendimento telefônico, faz esse trabalho para, por exemplo, empresas telefônicas ou para os bancos, né? No geral, aqui em São Paulo, custa de 5 a 7 mil reais por mês o posto de trabalho. A Áurea, ou a Bia, ou essas atendentes virtuais, custam em média 250 reais por mês. Essas máquinas aprendem mais rapidamente do que os meninos e as meninas e começam a fazer atendimentos potencialmente com melhor qualidade do que eles faziam. As máquinas não fazem greve, não reclamam, não têm direito trabalhista, não fazem nada, né? Não fazem nada que um humano faz. Comprar uma empresa que tem 100 meninos, demitir os 100 meninos e colocar as máquinas fará com que essa empresa tenha uma lucratividade fantástica. Quem fizer isso vai virar milionário sem ter dono de capital nenhum. E esse é o grande negócio que está em curso. Esse grande negócio que transforma o sistema produtivo faz uma pressão brutal no mundo todo por flexibilizar toda a proteção trabalhista. Então, o Estado que a gente imagina no pós-guerra, que dá no direito do trabalho como a gente conhece, que dá no sindicato como a gente conhece, que favorece a negociação, que favorece a mediação como regulação da relação de trabalho e da disputa distributiva, está em xeque. Está em xeque porque as empresas não querem mais o sindicato, em parte delas, está em xeque porque elas precisam e querem flexibilidade para concorrer nesse mundo onde reduzir o custo de trabalho é um negócio, onde reorganizar por meio de terceirização passa a ser uma atividade fundamental.
E, portanto, o sindicato está em xeque, porque o mundo do trabalho está mudando, porque as empresas estão mudando e porque as empresas, ao mudarem, não querem o sindicato na jogada. E porque, no caso brasileiro, ainda sobre essas 3 mudanças estruturais, nós temos um governo que, neste momento, atua no sentido de favorecer todas essas tendências, além de uma visão político-ideológica que desconhece o sindicato e, pelo contrário, afirma o sindicato como um inimigo de primeira ordem, né? Ele precisa ser eliminado, assim fala o nosso presidente atual do Brasil, dizendo que precisamos eliminar com esse elemento que é o sindicato. E, portanto, o ataque não é só um ataque de mudança estrutural, mas é também, no caso brasileiro, um ataque institucional no qual o governo eleito atua no sentido de desmobilizar o sindicato. É nessa quadratura que o sindicato vive uma crise que visa simultaneamente, ao ser enfrentada, repensar como que ele se organiza para representar esses trabalhadores que estão mudando. Os congressos das centrais começam a indicar claramente uma opção por olhar para o desafio de que os sindicatos têm que representar todos os trabalhadores, os assalariados e os não assalariados, os com carteira, os sem carteira, os servidores públicos, que são servidores estatutários, mas os servidores CLTistas. Ou seja, é necessário repensar uma representação de todo o mundo do trabalho, incluindo no mundo do trabalho o trabalhador autônomo e por conta própria, que nunca foi visto como um trabalhador protegido pelo sindicato. Ao fazer essa opção, significa repensar radicalmente a organização sindical. O local de trabalho não é mais o único local de organização. Provavelmente, nessa trajetória de representar todos os trabalhadores, os sindicatos vão ter que pensar o local de moradia como um local importante de organização. Provavelmente, a representação não é mais só para formular o acordo, a convenção coletiva, mas é para constituir proteção coletiva aos trabalhadores por meio da regulação do Estado, das políticas públicas de proteção universal. E pensar que, provavelmente, no longo prazo, a regulação de jornada de trabalho, a regulação do que é o trabalho de interesse comunitário, a regulação feita pela iniciativa no qual o Estado gera ocupações para gerar bem-estar coletivo, passarão a reger um mundo do trabalho muito diferente do que o que nós temos. Porque se nessa tendência que está sendo colocada, as empresas vão predominantemente colocar máquinas para produzir, será necessário pensar como que as pessoas vão ter ocupações, vão ter uma vida laboral e uma sociabilidade por meio do trabalho, provavelmente com uma redução de jornada de trabalho muito acentuada e um tipo de organização da vida em sociedade no qual o tempo de trabalho será muito pequeno dentro do tempo de vida das pessoas. E, portanto, uma organização da sociedade que reparta o produto econômico de tal forma que as pessoas tenham tempo para cuidar da família, cuidar de si, fazer esportes, cultura, ter convívio, para passar a ser uma coisa que poderá potencialmente estar a serviço de toda a sociedade. Mas isso significará um sindicato com uma capacidade de repensar radicalmente as suas tarefas, né, que não são mais só corporativas no âmbito da categoria, mas de representação de interesse geral. Essa crise, na verdade, é uma crise que indica a necessidade do sindicato projetar uma sociedade diferente, projetar disputas distributivas com propostas, medidas, projetos, perspectivas, paradigmas que são muito diferentes daquilo que a gente conhece. Isso porque a Revolução Industrial, a Quarta Revolução Industrial, porque as empresas, porque o Estado, tudo isso está mudando e não são mudanças pontuais, mas são mudanças que alteram o paradigma e que esse paradigma, uma vez alterado, exigirá do movimento sindical repensar, como foi lá no passado, muitas vezes, repensar toda a arquitetura da proteção sindical no sentido muito amplo, né? Se todos os trabalhadores querem um tipo de proteção do sindicato, ele vai ter que imaginar o que é proteger o sindicato num mundo em mudanças como essa. Nós vamos ter que pensar outra forma de tributação, outra forma de produção de bem-estar, outra forma de produção de renda.
é muito provável que a renda diretamente vinculada ao trabalho não seja mais potencialmente a principal renda. É muito provável que políticas de universalização de saúde, educação, segurança, transporte tenham que ganhar predominância para que as pessoas, recebendo uma remuneração pelo trabalho, façam isso de forma complementar a um conjunto de serviços que a sociedade tem capacidade de produzir e oferecer gratuitamente para todos. Mas é uma outra sociedade, radicalmente diferente daquela que a gente conhece. E nenhuma economia como essa que nós vivemos no Brasil hoje, onde as ideias neoliberais voltam a ocupar um espaço, agora sim um espaço real, nós temos de fato um governo que tem uma política efetivamente neoliberal, nós não tivemos até hoje no Brasil isso com essa clareza. Nós estamos numa sociedade no qual esse sentido mais geral que eu falei, de uma universalização das políticas públicas, está caminhando no sentido contrário. Então, nós ainda estamos, nesse curto prazo, com uma estruturação socioeconômica onde o individualismo, onde a meritocracia, onde, na verdade, a redistribuição concentradora ganha predominância. O mundo já começa a fazer a crítica a isso, porque os resultados começam a aparecer, desigualdade cresce, pobreza volta a aparecer, a coesão social está sendo fracionada e fragilizada em muitos países. Nós estamos agora numa trajetória de fazer justamente o caminho que os países começam a acendendo a luz vermelha e dizer, olha, estamos em estado de perigo, né? Os países começam a mostrar os fracionamentos, as crises sociais na América Latina, na Europa e em outros países. Isso acontece e isso revela-se para o movimento sindical como um desafio monumental. Então a crise é essa, Crivella, é uma crise, na minha interpretação, uma crise estrutural muito profunda, é uma crise societal, uma crise da sociedade. E os sindicatos, no seu desafio, estão sendo desafiados a pensar a sociedade, pensar o seu papel na construção dessa sociedade, e é para essa estrutura sindical um desafio enorme, porque ela significa ela mudar o paradigma do seu pensamento, deixar de pensar como uma categoria bancário, metalúrgico, trabalhador rural e pensar o papel dos trabalhadores nessa sociedade, de trabalhadores que não serão só mais metalúrgico, nem só bancário, nem só servidor público, mas às vezes poderão ser ao mesmo tempo as três coisas, né? Um dia ele trabalha como metalúrgico, outro dia como bancário, outro dia como servidor público, quem o representa, como ele será representado. É um outro mundo, acho que muito diferente daquilo que a gente conhece. Com certeza. Eu acho que a mudança é drástica. Se tivesse um intervalo para respirar depois desse quadro que você apresentou, mas ficou claro na sua análise que nós vivemos, sindicatos no Brasil vivem uma multiplicidade de crises, porque você tem a revolução tecnológica, mas também tem uma crise política digamos, crise de legitimidade das instituições públicas. Nós estamos vivendo, que não é só uma característica do problema brasileiro, mas agrava. E nós temos uma estrutura sindical com características muito próprias. Então, eu perguntaria para você o seguinte: nós temos, os desafios são enormes para os sindicatos brasileiros, talvez muito maiores do que os desafios para os sindicatos americanos, por exemplo, porque os americanos já demonstram alguma reação, os sindicatos americanos estão demonstrando alguma reação a essa nova realidade. Eu te perguntaria assim, como os sindicatos brasileiros podem ter respostas institucionais com a atual estrutura, podem enfrentar esse processo de mudança? Você não acha que existe uma camisa de forças, uma dificuldade muito grande com a nossa estrutura legal, institucional dos sindicatos no Brasil? Acho que tem de fato uma restrição, porque essa atual estrutura, que normalmente já teria muita dificuldade de fazer mudanças, as mudanças que os alemães fizeram na sua estrutura, os holandeses, os próprios americanos, tem 2 décadas que eles estão enfrentando um esforço para fazer uma reorganização institucional profunda. No caso brasileiro, esse movimento ele sofre um ataque que torna mais complexo, que é um ataque no qual o Estado brasileiro, por meio do governo, vem no sentido de fragilizar ou destruir essa própria estrutura. Então, em um primeiro momento, a reação dessa estrutura é se defender, como se a sua preservação fosse a resposta para essa mudança, e não é.
Mas a defesa, no primeiro momento, ela começa a ganhar agora uma certa visão no qual os dirigentes começam a perceber que não é só defender essa estrutura, mas é, na verdade, como renovar essa estrutura para que, de um lado, ela seja mantida como um elemento estruturante da nossa democracia. Não há sociedade democrática que não tenha sindicatos fortes. E porque a existência do sindicato também significa a existência de partidos e de outras instituições. Acabar com o sindicato é uma etapa para acabar, inclusive, com as outras instituições, com os partidos e com as outras instituições da sociedade. Então, preservar os sindicatos e preservar a estrutura sindical é um elemento importante na disputa. Mas a preservação não significa preservar essa estrutura, mas é como preserva essa estrutura e a transforma para ser uma estrutura e uma organização capaz de dar conta dessas mudanças no mundo do trabalho. Nesse sentido, por exemplo, o esforço de enfrentar essa agenda de mudança legislativa que se propõe é justamente de tentar fazer com que, se houver um processo legislativo de mudança na estrutura sindical, essa mudança recepcione uma abordagem que permita os sindicatos se renovarem para serem representativos dos trabalhadores nessa mudança estrutural do mundo do trabalho. Isso é um desafio. Como fazer isso em um governo que diz que quer acabar com os sindicatos? Provavelmente exigirá do movimento sindical uma abordagem no debate público no Congresso Nacional, sensibilizando os deputados e senadores para a importância de preservar o sindicalismo e de preservar um sindicalismo, aí sim, representativo, com capacidade de promover diálogo social, com capacidade de representar e organizar esses trabalhadores, com capacidade propositiva, né? Agora, isso é um desafio, porque a tendência nesse momento é o contrário, é do esgarçamento, do esfacelamento. Na medida em que o governo atua fortemente com uma estratégia muito clara de quebrar o financiamento, isso fragiliza de maneira estrutural essa organização. Então, a estrutura ela está sendo atacada e, para ela conseguir fazer a sua reorganização, é um esforço monumental. Creio eu que o movimento sindical, para enfrentar essa quadratura de desafios, precisa ter uma estratégia de reorganização sindical independente da mudança legislativa. Então, nós temos que ter uma estratégia que é: o sindicalismo precisa se reorganizar do ponto de vista da sua estrutura e a sua organização de base, sua estrutura e sua dimensão administrativa. Repensar patrimonialmente a estrutura sindical, repensar a sua forma de organização por categorias, fazer um processo de agregação, de fusão dos sindicatos, de agregação de categorias no sentido macro, né? Organizar o sindicato, a estrutura sindical dos trabalhadores da indústria, como fizeram talvez os alemães. Os alemães criaram o sindicato dos trabalhadores da indústria. Todos os trabalhadores da indústria estão reunidos no mesmo sindicato. Isso é uma mudança radical na estrutura sindical que nós poderíamos pensar no caso brasileiro. Os sindicatos holandeses decidiram acabar com a sua central e chamar a central sindical de sindicato. É o sindicato que é nacional até o local de trabalho ou até o local de moradia. Tudo é sindicato. Para quê? Para conferir aos trabalhadores uma identidade de que o sindicato é uma estrutura única e, portanto, tem uma incidência de representação de todos os trabalhadores, né? Então, são tentativas de ressignificar o papel do sindicato. Provavelmente reorganizar a base patrimonial, colônia de férias, subsede, sede, tem que repensar tudo isso. Se nós vamos trabalhar com o Sindicato Nacional dos Bancários, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria, nós vamos repensar radicalmente essas coisas. Isso significa agendas, formas de negociação, pensar em interação entre a agenda nacional e a agenda local, o local de trabalho. É uma mudança radical. E o exemplo que você cita, Clemente, o exemplo alemão, é um país que tem liberdade sindical, tem um modelo de plena liberdade sindical, mas tem uma unidade de representação. Eu te pergunto o seguinte: dentro dos limites que a gente tem hoje nos sindicatos brasileiros, mais ou menos a proposta teria que voltar o que foi, por exemplo, o movimento de criação da CUT, que tentava estressar os limites legais, trabalhava num campo até de ilegalidade para algumas ações sindicais, porque o modelo corporativo
não permitia essa flexibilidade. E agora, para tudo isso que você está pensando, que eu acho que é o caminho, esse é o caminho necessário, digamos, para... Você acha que é possível manter a unidade sindical nesse processo sem que a gente caia outra vez numa guerra de disputa, uma vez que a estrutura permite uma atomização através dos sindicatos locais? Né? Nós conhecemos experiência de grandes sindicatos que se fundiram e depois perderam parte da sua representação nessa disputa. Quer dizer, como fazer isso? Nós teremos uma unidade sindical? Quer dizer, uma unidade num ambiente de liberdade? É possível isso no Brasil? Você que acompanha o debate das centrais sindicais, como é que está essa discussão? Olha, às vezes eu sou otimista, às vezes eu estou pessimista. Depende do dia, né? Porque você olha para isso, você olha... Esse é o desafio da dimensão humana, né? Porque você olha para a realidade e você diz, não é possível que a gente não tenha capacidade de identificar esses volumes, esses problemas, essa quantidade de problemas e a sua magnitude, e não consigamos produzir uma unidade para ter uma estratégia de enfrentamento. De outro lado, o mundo real também revela que a fragmentação sindical é um negócio que nós inventamos, ou seja, nós conseguimos aqui no Brasil, com uma Constituição que obriga a ter a unicidade, nós criamos uma fragmentação ou um pluralismo sindical tão nefasto como é o pluralismo sindical do sindicato por empresa, sem nenhum tipo de regramento. Ou seja, o que nós temos no Brasil é uma aceleração de uma fragmentação que destrói muitas vezes a representação dos trabalhadores e a unidade. Creio que talvez o enfrentamento colocado pela agenda legislativa leve o movimento sindical a se obrigar a construir um campo de entendimento. Então, um campo de entendimento, por exemplo, que diga nós precisamos pensar uma estrutura e uma dinâmica sindical assentada na representatividade, uma dinâmica sindical que favoreça a unidade, em um regime de liberdade sindical, uma opção política que favoreça a unidade, como fizeram os alemães, por exemplo, uma opção que diga claramente que no sistema de liberdade sindical nós não aceitamos o pluralismo, à la México ou à la Chile, né? Que nós temos uma preocupação muito clara em uma sociedade com os problemas que nós temos, que essas instituições não podem ser tomadas pelo crime. Olha o exemplo do sindicalismo mexicano, né? Por isso é muito grave para as instituições. Nós temos que insistir... É que por hora eles estão preferindo os condomínios cariocas. Exatamente, pode exatamente. Um pouco tranquilo. Mas que a gente precisa ter uma instituição que seja capaz de promover o diálogo e, portanto, de produzir resultados e pacificar o processo de produção com acordos regulatórios, que isso ajuda as empresas a não cair em uma competição que pode ser nefasta para o sistema produtivo. Então, eu acho que é possível criar um espaço de entendimento entre os trabalhadores, inclusive entre os empregadores, para a conformação de um sistema sindical que valorize a atuação sindical, a organização e a representação. Agora, é um trabalho político enorme e, portanto, as centrais sindicais deveriam e devem fazer um esforço de debater com as suas bases a importância da construção desse entendimento. Então, imagino ter alguns vetores aglutinadores, como representatividade, unidade, diálogo, negociação, fortalecimento da negociação. Essas coisas deveriam fazer com que nós convergíssemos para um entendimento. Então, aqueles que acreditam na liberdade, com regras, aqueles que acreditam na unicidade, se não dá para manter a unicidade na Constituição, um processo de unidade real, onde os trabalhadores convirjam para a ideia de unidade, entidades representativas que tenham lastro social real entre os trabalhadores, que favoreça esse tipo de coisa, com práticas antissindicais claras, proibindo que as empresas façam uma intervenção nefasta na organização sindical. Tudo isso acho que é um campo de entendimento que é possível ser construído. Talvez a adversidade do momento torne, digamos, possível com que os dirigentes sindicais
percebo a gravidade do problema. Talvez numa situação mais tranquila não fosse capaz de se perceber essa mudança e a gravidade da mudança. Talvez a situação política obrigue os trabalhadores e os dirigentes a perceberem que o problema é muito mais complicado e que exigirá uma unidade muito maior dos trabalhadores e dos dirigentes para achar uma saída. Caso contrário, o risco aí sim de o sindicato brasileiro, o sindicalismo brasileiro cair em uma saída de um pluralismo nefasto, destrutivo, que vai comprometer inclusive uma parte do setor produtivo, não é pequena. Espero que o Congresso Nacional, os deputados e senadores tenham clareza disso, que os dirigentes sindicais sejam capazes de mobilizar um diálogo muito responsável, no qual, inclusive, um tratamento cuidadoso na verdade, um tratamento cuidadoso do sindicalismo, que significa um tratamento cuidadoso da nossa próxima, da democracia no Brasil, das instituições, do Estado democrático, das organizações que dão materialidade às nossas liberdades e a possibilidade de podermos livremente resolver os nossos problemas. Para isso, as instituições são importantes, os sindicatos são elementos importantes nessa trajetória. Clemente, nós estamos recebendo perguntas aqui pela internet. O nosso ouvinte Diogo Fagundes pergunta que nesta conjuntura de ofensiva contra os direitos trabalhistas faz sentido continuar a vigência e fragmentação das centrais sindicais? Não está na hora de repensar o modelo pulverizado da cúpula do sindicalismo no sentido de orientação à maior unidade? Eu acho que você mais ou menos já abordou isso. Você teria alguma observação? Eu acho que tem um passo que as centrais do movimento sindical deu, foi de criar uma cultura de unidade, ou seja, há hoje entre as centrais sindicais, entre as 10, 11 centrais sindicais, uma cultura política, pelo menos no board das centrais, de que é preciso manter esse espaço de unidade, ou seja, há diferenças, mas as diferenças têm que garantir um espaço de unidade, de ação unitária. Creio eu que, à medida em que esse diálogo de reorganização avançar, eu acho que nós podemos ter novidades interessantes no sentido de convergência dessas estruturas, talvez de agregação dessas estruturas. Creio que nós poderemos fazer no Brasil, sim, um movimento não só de agregação da base dos sindicatos para expandir essas bases para bases muito mais amplas, quanto a própria estrutura intermediária de federações, confederações, se transformando em sindicatos regionais ou nacionais, e próprias centrais sindicais se agregarem, talvez como no sindicalismo no mundo, para 2 ou 3, 4 centrais sindicais que convirjam numa agregação política que faça mais sentido e que isso esteja também presente como um espaço de diálogo intersindical muito, muito forte. Acho que a gente tem cultura acumulada para isso, mas é preciso que essas transformações sejam, nesse momento, se consiga produzir algum acordo que combine as transformações reais com a mudança legislativa, porque o ataque que o governo vem fazendo ao sindicalismo é muito grande. Ou seja, essa semana a MP acaba de tirar os sindicatos da negociação da PLR, coloca... aliás, inconstitucional, né? Inconstitucional, mas está lá. Uma lei complementar que regula isso. Está lá criando a carteira verde e amarela sem proteção sindical, ou seja, a legislação está sendo alterada e expulsando o sindicato objetivamente das relações de trabalho. Então, nesse ambiente, é muito difícil enfrentar tudo ao mesmo tempo, né? Eu, às vezes, olhando a agenda desse governo, porque assim, essa MP é praticamente uma provocação para o próprio STF, porque esse assunto vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Você pode, uma lei ordinária ou medida provisória, revogar, alterar uma lei complementar. E o próprio tratamento diferenciado entre trabalhador por faixa etária, quer dizer, isso é uma diferenciação que é admissível. Eu fico pensando assim, eles sabem, quem projeta e planeja essas coisas com esse governo sabe a quantidade de problemas institucionais que tem atrás disso. Eu fico pensando se isso não fica apostando na construção do conflito institucional do que propriamente propor mudanças, a não sei até quando o caos não é planejado. Mas eu queria resgatar uma coisa que você colocou, quando você diz
a relação com a comunidade. Quer dizer, eu entendi perfeitamente o que você está trabalhando, que é a ideia de pegar o trabalhador no sentido amplo, aquele que vive do próprio trabalho, na vida comunitária, na relação dele com a empresa, quer dizer, repensar as formas de representação. Quando você falou assim, eu lembrei um pouco das discussões das oposições sindicais nos final dos anos 70, começo dos anos 80, que tinham mais uma característica de movimento social do que de sindicatos. É mais ou menos isso que é necessário, você pensa, para uma reconstrução de uma institucionalidade, não agora, mas talvez num futuro próximo, que venha estruturar a representação de todos os trabalhadores no Brasil? Eu imagino que uma parte, e acho que uma parte crescente, talvez no futuro uma parte predominante do trabalho sindical, é de uma representação que tem menos estabilidade na relação laboral, mas mais estabilidade em se constituir como um movimento que trabalha o conjunto dos trabalhadores o tempo todo. Trabalha em que contexto? No contexto de tentar produzir a melhor distribuição do resultado econômico agregado em políticas públicas. Então, um movimento sindical que diz, olha, garantir um transporte público de qualidade em todo o país é um ganho estrutural para todos os trabalhadores. Garantir com que o SUS e o sistema de atendimento de saúde seja universalizado e com qualidade. Vamos pegar, por exemplo, imagine um sonho que é pegar todo o recurso que hoje as empresas e os trabalhadores alocam no sistema privado de saúde de plano complementar. Isso fosse colocado no sistema público, nós daríamos um salto de qualidade no atendimento público de saúde monumental, né? Bom, isso é uma mudança radical de compreensão. Mas essa compreensão só muda no momento em que você conseguir mudar uma agenda. Né? Um pouco a agenda americana que está caminhando para essa compreensão. Paulatinamente está caminhando nesse sentido. E se um movimento sindical se colocar a tarefa de olhar o mundo do trabalho para essas 40%, 45% da força de trabalho, que não está representado no sindicato, que não tem plano de saúde, mas que quer saúde, a hora que essa força de trabalho estiver nessa representação, essa agenda da universalização da qualidade da saúde se coloca. E onde que tem recurso? Tem recurso nos planos privados. Quanto que custa esses planos privados? Quanto que esse recurso alocado para uma política pública resultaria de uma reorganização desse serviço público? Então, esse tipo de coisa pode suscitar no movimento sindical um repensar radical. Radical em que sentido? No sentido de colocar a representação dos trabalhadores em uma outra perspectiva de disputa distributiva, no qual as políticas públicas têm um outro sentido e um outro papel. Agora, isso exigirá do movimento sindical que pensar a sua organização provavelmente levaria para esse tipo de estratégia uma ideia de que a representação e a própria organização está muito mais vinculada à ideia de movimento e não mais de uma organização de categoria onde o trabalhador vai trabalhar durante 35 anos na mesma profissão, chegando na mesma empresa, no mesmo horário, todo dia às 7 horas da manhã eu faço o carro de som na porta, falo com eles, entro 10 minutos. Isso muda, esse trabalhador está hoje no mundo, né? Vai representar os meninos que estão entregando comida e patinete. Como é que se organiza esses trabalhadores? Tem que repensar radicalmente diferente. Você vai entrar nos caminhões que juntam os patinetes à noite na cidade, o que você vai fazer? Você tem que repensar radicalmente em relação ao paradigma que você tem da organização sindical. Nós já não fizemos isso direito quando a gente, como movimento sindical, expandiu a organização sindical dos trabalhadores da indústria para o serviço e para o setor público. Nós continuamos fazendo greve no setor público como se a gente fosse uma indústria. Né? Como se a greve no setor público criasse um prejuízo ao capitalista. Mas a greve no setor público na educação não cria um prejuízo para o capitalista. Né? A greve no setor público dura 100 dias e não tem solução. A greve no capitalista dura 1 hora e tem solução. Porque ela é um instrumento voltado para criar um prejuízo para o empregador, para o empresário, que rapidamente vai resolver o problema. No setor público não é exatamente assim. E nós não demos uma solução para o direito de greve no setor público, por uma solução coerente.
Se nós expandirmos esse tipo de reflexão, de organização para esse outro mundo do trabalho, talvez a gente comece a tomar decisões, organizar coisas que não vão fazer sentido ou criar mecanismos que não dão a solução que se esperava, né? Então, não é simples. Eu acho que nós temos um desafio enorme. Nós temos uma cultura política, uma cultura sindical muito ligada a um modelo institucional que evidentemente, para mudar agora, existe um choque. O ideal seria uma transição, um processo de transição lento que pudesse durar alguns anos para que se migrasse de uma estrutura para outra, mas parece que a agenda política não está permitindo isso. Nós continuamos recebendo aqui perguntas. A nossa ouvinte, Janaína Ramon, ela pergunta como se garantir para aqueles, sobretudo aqueles que têm porque a reforma trabalhista liberou os salários acima de 2 referências de contribuição previdenciária, né, dos 2 tetos de referência para a negociação direta. Como proteger os salários que estão acima desse patamar e se esse aspecto da reforma trabalhista vingou, quer dizer, está sendo aplicado e os empregadores estão usando esse mecanismo para negociação direta? Olha, esse é um desafio enorme, né? Já no mundo todo, muitas vezes, chamados colarinhos brancos, aí os trabalhadores da estrutura superior do sistema produtivo, muitas vezes estão ou representados por sindicatos específicos ou negociando diretamente com as empresas. Aqui no Brasil, nós estamos, na verdade, caminhando para um processo semelhante. Esse é um desafio, acho que não tem uma solução clara, porque as desigualdades dentro do mundo do trabalho reproduzem as desigualdades gerais na sociedade. Então, muitas vezes, uma parte da força de trabalho desses trabalhadores que estão mais no topo da estrutura produtiva se olham como privilegiados ou como não trabalhadores, né? Os estudos sobre desigualdades mostram que parte do que nós chamamos de classe média se incomoda muito mais quando um pobre se aproxima dele da condição do que da distância dele em relação aos muito ricos. Isso é um fenômeno sociológico, ou seja, as pessoas têm dificuldade de conviver com uma estratégia de redução da desigualdade. Quando a legislação vem e reforça a desigualdade dizendo vocês são superiores e têm uma condição privilegiada, entre aspas, não depende mais do sindicato, você livre, leve e solto, resgula a tua relação de trabalho, isso pode ser verdade para alguns, talvez não seja verdade para todos. E o outro é o fato que nós temos uma desigualdade salarial monumental. Vocês não estão falando de quem ganha acima de 10, 11 mil reais, quando o salário médio dos ocupados é R$ 2.200. Você dá 2/3 da força de trabalho, ganha menos de R$ 1.500 na economia brasileira. Então, é uma desigualdade salarial monumental, né? A desigualdade entre o salário médio de um trabalhador e um diretor pode chegar a 1.200 vezes no Brasil. Nós temos países que dizem que a diferença salarial entre o salário médio de um trabalhador e o diretor da empresa não devia ser mais do que 6 vezes. Tem países que ainda são regidos por esse princípio. Nós estamos falando de 1.200 vezes aqui no caso do Brasil. Então, são desigualdades, são disparates que não há estrutura sindical que resolva. E quando se diz que esses trabalhadores que estão nessa estrutura superior são privilegiados, fazem parte de uma classe social que não são esses que elaboram, que tem que suar a camisa e tal, não é simples de ser trabalhado. Então, como que os sindicatos vão representar? Eu sinceramente não sei se parte desses trabalhadores querem ser representados por um sindicato, né? Ou se o sindicato muitas vezes não são vistos por esses trabalhadores como sindicato que representa os pobres, aqueles que não têm força e poder. Eu tenho, eu vou me representar. Não sei, vamos ver, o futuro vai dizer o que vai acontecer com esses trabalhadores. Agora, parte deles estão em sindicatos importantes, por exemplo, vamos pegar o Sindicato dos Petroleiros, uma parte grande da categoria petroleiro, porque são profissionais altamente qualificados, em uma situação ocupacional muito específica, muitas vezes têm remunerações altas e sindicatos já fazem um trabalho de construção política com esses trabalhadores. Olha,
Se você ficar na tua proteção individual, vai lá negociar direto com a Petrobras para ver o que acontece com você. Né? Então, os trabalhadores também não são bobos, eles vão perceber que o sindicato é um escudo protetor importante e que ele estar nesse escudo protetor faz muita diferença do que ele estar sozinho na relação com a empresa. Eu acho um dos grandes dilemas nossos é nós nem completamos o processo de que os empresários, o capital no Brasil aceitasse a mediação dele com o trabalhador, os sindicatos, tanto que a representação local do trabalho continua muito pouco expressivo no Brasil. Exato. E nós migrarmos para um processo produtivo do fordista que gerava emprego em massa, né, gerou o sindicato, digamos, sindicato operário moderno, para um processo de ciclos ou núcleos de trabalho que, digamos, as potencialidades individuais pesam muito no desempenho individual do trabalhador, na sua capacidade, aí entre aspas, de entrega, segundo a noção de gerência científica em voga, né? O trabalhador entregar, como a empregadora aceitar essa necessidade. De certa maneira, nós estamos presos ainda com a coisa da cordialidade, né? O empregador querendo resolver diretamente os problemas. Eu vi outro dia uma notícia no jornal, Clemente, de que sindicatos estariam já assinando acordo de convenção coletiva para plantas que ainda vão se implantar um pouco ao estilo mexicano. Isso está acontecendo entre nós? Quer dizer, assim, assinando acordo coletivo de empresas que ainda vão se instalar, como fazem no México? Essa notícia bom, verdadeira. Começa a aparecer. Eu não chequei, não vi, eu também vi a notícia. Então tá lá na minha agenda para ir atrás para ver o que está acontecendo. Porque você tem um monte de coisa acontecendo, né? Agora mesmo eu vi, essa semana saiu uma matéria, por exemplo, dos chineses dizendo que eles vão investir aqui no Brasil, mas o compromisso da China é que quando ela investir no Brasil, empresa no Brasil vai gerar emprego para os brasileiros. Por quê? Porque havia uma difusão de que é verdadeira, de que a China vai e coloca trabalhadores chineses ocupando os postos de trabalho nos países onde ela está investindo. Então é uma sinalização, por exemplo. Eu não sei qual que essas empresas, por exemplo, podem estar procurando para tentar fazer acordo, nos seus investimentos vão ser feitos no Brasil. As privatizações, elas significam uma mudança radical na cultura de gestão, nos empregos. Então, pode ter outras, pode ser até iniciativas virtuosas, mas pode ser também coisa complicada, que vão exigir, vão exigir muita coisa da gente. Voltando, e acho que mais ou menos sinalizando para o nosso fechamento, aqui, encerramento desse diálogo, acho que as contribuições que você trouxe são impressionantes, poderíamos passar horas aqui a partir das provocações que você levanta. O modelo alemão, né? A Alemanha tem um partido que representa trabalhadores, né? Que digamos, os partidos pequenos de esquerda, esses novos partidos que surgiram, não têm expressão sindical. Como num cenário nosso no Brasil, que tem tantos partidos disputando a representação dos trabalhadores, inclusive distribuídos no leque ideológico, não só de esquerda, mas indo para o centro, para a direita, como construir uma unidade numa diversidade? Talvez a diversidade de representação partidária e o papel que os sindicatos têm no Brasil para a formação desses partidos, você não acha que talvez seja uma chave que pode levar à salvação ou enfrentamento desse projeto de destruição dos sindicatos do atual governo? Bom, primeiro, né, lembrar que a unidade, tanto partidária quanto sindical, que sai do pós-guerra na Alemanha é fruto da brutal derrota. Quer dizer, na cadeia e na morte que o fascismo faz de toda aquela estrutura e do fracionamento que eles tinham, na avaliação deles, inclusive histórica, de que aquele fracionamento leva ao nazismo ocupar o território como projeto político, faz com que no pós-guerra, né, a superação, se dê com uma unidade política, dizendo nós não vamos repetir o mesmo erro. Então, eu acho que isso tem uma cultura importante nessa unidade que os alemães fazem. Os franceses viveram uma situação
não semelhante, mas muito próxima, e saíram com o movimento sindical mais dividido. Aliás, quem puder ver o filme Em Guerra, que é um filme francês recém-lançado, é um filme fantástico, porque ele mostra nesse filme tudo isso que eu falei, de uma situação onde a empresa, depois de ter feito um acordo de manter os empregos, seus trabalhadores aumentassem a jornada de trabalho e pudesse produzir mais para que a empresa tivesse um resultado. Depois de 2 anos, os trabalhadores cumpriram esse acordo, ela chama os trabalhadores que vai romper o acordo, fechar a empresa e demitir todo mundo. E aí é a negociação dessa mudança. E aí é o sindicato que a gente conhece, intervindo, querendo negociar com a empresa, ter uma proposta de alternativa, e esta nova empresa, com a nova direção, com a sua nova lógica. É muito interessante. Mas o que é importante observar é que, nesse caso francês, são 3 sindicatos, mais os independentes, que estão naquela fábrica. Então, são 3 sindicatos, 4, na verdade, sindicatos, negociando aquele acordo. Então, para a gente ver o que é esse dinamismo de um pluralismo organizado, com regras, como é difícil, né? Então, no nosso caso aqui, olhar para essa dinâmica e olhar para esse mundo real, talvez nos coloque o desafio que esse governo está colocando, impondo ao movimento sindical com as iniciativas todas, nos leve a perceber que este tipo de iniciativa exige do lado de cá uma unidade muito maior do que aquela que a gente conseguiu construir, mas é muito maior mesmo. E talvez essa identificação dessa necessidade talvez promova um ambiente político no campo, vamos chamar no campo democrático, no campo sindical, de que é preciso convergir para uma outra possibilidade. Se isso vier acompanhado de uma renovação no qual os jovens trabalhadores estão chegando no mundo do trabalho, vierem a ocupar o espaço do sindicato, nós poderíamos ter uma juventude que pudesse chegar em um ambiente de renovação convergente para um campo de unidade. Se isso for possível fazer, talvez a gente tenha esperança de dizer é possível a gente reorganizar, não um sindicalismo único, mas um sindicalismo no qual a diversidade política tenha um entendimento que nessa diferença política que a gente tem, que é real, é possível construir um campo de unidade e uma organização unitária, não por uma imposição da lei ou do Estado, mas por uma vontade política dos trabalhadores. Construir isso poderia ser um desafio interessante, e eu acho que é isso que tem que nos mover daqui para frente, apostar nessas possibilidades, que no mínimo a gente consiga colocar as sementes para que isso possa, de algum momento, brotar e brotar com força. Clemente, nós estamos chegando aqui ao final. Você tem alguma outra questão que você gostaria de falar aqui, deixar como mensagem? Eu acho que tem um desafio, Crivelli, que além de pensar essa crise específica do movimento sindical e os desafios, esse sindicalismo precisa também, não sei de que maneira, mas com a força que tiver, atuar nessa agenda maior, ou seja, há uma agenda enorme sendo proposta no Congresso Nacional de transformações radicais do Estado, do sistema produtivo, e que o movimento sindical precisa intervir. Então, essas PECs dessa semana que alteram o orçamento público, que altera fundos, a reforma administrativa que vai vir agora, que incide não só sobre os servidores, mas sobre a educação, sobre a saúde, a mudança, o fim da política de valorização do salário mínimo, a desnacionalização da nossa base produtiva, a venda das nossas riquezas, ou seja, há um conjunto de mudanças que precisam ser tratadas publicamente no debate público. Talvez o movimento sindical precise fazer um grande esforço de, pensando nessa sua reorganização, recolocar o problema do desemprego, fazer o debate nas comunidades, procurar as igrejas, associações de bairros, promover debates, promover novamente toda uma movimentação, um movimento de voltar-se para um encontro entre os trabalhadores, usar as redes sociais com certeza, mas saber que a qualidade, inclusive para enfrentar a perda de qualidade que as redes sociais muitas vezes fazem no debate público, é que o papel do sindicato é voltar a fazer o debate público, voltar a fazer o enfrentamento dessa grande agenda. E essa prioridade ao emprego, não há dúvida para os trabalhadores, mas os sindicatos precisam perceber
que há uma agenda muito maior que precisa ser tratada, cuidada, porque isso afeta a dinâmica econômica, o projeto de desenvolvimento do país e, evidente, a qualidade de vida e o bem-estar de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Clemente, muito obrigado pela sua participação aqui nesse diálogo, foi fantástico. Eu acho que as pessoas tiveram aqui um conjunto de informações para fazer a reflexão, acho que ajuda muito ao debate. Então, nós conversamos hoje com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, e a semana que vem, dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, nós já temos um convidado, que é o dirigente sindical Almir Aguiar, que é diretor da CONTRAF, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que vai falar como os trabalhadores dos sindicatos e bancários travam um combate contra o racismo no local de trabalho. É muito interessante essa entrevista. Obrigado a todos e até a semana que vem. Ótimo.